Olá! A nossa análise hoje parte de uma ideia, no mínimo, curiosa. A gente vai olhar para a guerra na Ucrânia com base num texto que foi datado no futuro, 24 de fevereiro de 2026. E essa perspectiva, como vamos ver, convida a gente a enxergar tudo de um jeito bem diferente. 12. Guardem bem esse número, porque ele é a chave de tudo. E ele nos força a perguntar: quando essa guerra realmente começou? Pois é, para o autor desse texto, a resposta não é 2022. Na verdade, estamos falando de uma agressão que já dura 12 anos e que começou lá atrás, com a invasão da Crimeia em 2014. E só para a gente ter uma dimensão do que isso significa, o texto faz uma comparação que chega a ser assustadora. Este conflito já seria mais longo do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial somadas. É uma escala de tempo que realmente muda o jeito que a gente pensa sobre a história recente. O autor aponta um ponto de partida para esse desastre todo: o desrespeito ao Memorando de Budapeste. Pensem bem, a Ucrânia simplesmente abriu mão de todo o seu arsenal nuclear, o terceiro maior do planeta na época, em troca de garantias de segurança. E foi a quebra dessa promessa, segundo o texto, que abriu a porta para a agressão. Bom, para entender o que está acontecendo agora, o autor nos leva numa viagem ao passado. A agressão de hoje não é vista como um fato isolado, mas sim como o capítulo mais novo de um padrão histórico de expansão que, na verdade, já tem séculos. E essa linha do tempo aqui, ela conecta os pontos de uma forma bem direta. Começa lá no século XIX, na Guerra da Crimeia, onde até o grande escritor Lev Tolstói lutou. Depois, passa pela era soviética, onde esse projeto de poder se torna mais organizado e furioso, e chega até os dias de hoje, do que o autor chama de reencarnação dessa mesma ideologia. E o coração dessa ideologia toda, de acordo com o texto, é esse tal de sonho messiânico. A ideia de Moscou ser uma espécie de terceira Roma, sabe? Um farol de civilização que se define por ser o oposto do Ocidente. Uma ambição que, segundo o argumento, vem de muito, muito tempo atrás. Ok, essa raiz histórica nos leva direto para o que seria a linha de frente ideológica da guerra de hoje. Porque, segundo essa análise, o que está em jogo vai muito além de território. É uma defesa de princípios. E aqui está o ponto central. A Ucrânia é vista não só como um país defendendo seu território, mas como a barreira final na defesa de princípios que a gente considera fundamentais. Coisas como respeito a contratos, propriedade, soberania, tudo isso contra a ideia de um poder estatal que simplesmente não conhece limites. E como essa luta toda é vista de longe, mais especificamente daqui do Brasil? Pois é, o autor então vira o foco para cá e aponta um contraste bem marcante entre a posição oficial do país e a ação de alguns indivíduos. De um lado, a gente tem a postura diplomática oficial, que o autor descreve como simpática à elite russa. E do outro, uma realidade completamente diferente, a dos voluntários brasileiros que decidiram ir para a linha de frente, fazendo um sacrifício pessoal enorme pela causa em que acreditam. E essa palavra sacrifício nos leva a uma pergunta que é inevitável. Qual é o custo humano real de toda essa defesa? É uma questão que nos conduz à parte mais trágica e pessoal de toda essa análise. Para responder àquela pergunta sobre o custo humano, a parte final do texto é dedicada à memória daqueles que fizeram o sacrifício máximo, os voluntários brasileiros que perderam a vida no conflito. André Luiz Haque Barria, Thalita do Vale, Douglas Rodrigues Burigo, Antônio Rachitani, Tiago Nunes, Gabriel Pereira, Max Panavô, Felipe de Almeida Borges, Bruno Gabriel Leal da Silva, Wesley Adriano Silva, Luiz Cauã, o Stranger, Luiz Felipe Vieira Toledo Porto, Gustavo Vidal, Wagner, conhecido como Braddock. E o autor faz uma ressalva importante: esses são os nomes confirmados publicamente. Mas existem relatos de que o número de brasileiros mortos pode ser bem maior, chegando talvez a 30. Em memória deles e de todos que continuam lutando, o texto se encerra com um grito de resistência que ecoou pelo mundo. Glória à Ucrânia! Slava Ukraini! Toda essa análise que fizemos foi uma síntese da perspectiva apresentada no texto 12 anos de resistência, de autoria de Daniel de Carvalho.